Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportivas do dia 27 de agosto de 2022, o nosso sábado, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Sexto amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de apostas esportiva para hoje. Vamos estar iniciando a nossa sextou de Clash Bet pelos nossos primeiros prognósticos da Espanha La Liga, o jogo do Girona FC versus Celta Vigo. Esse jogo tem início às 15 horas. Bom, na classificação é início de temporada, a terceira rodada para essas equipes. A equipe do Girona atualmente é o nono colocado, 2 jogos com uma vitória e um empate, aliás, uma derrota e uma vitória. E a equipe do Celta vem de 2 jogos com um empate e uma derrota, 2 jogos que não vence pela La Liga. Os últimos confrontos entre eles, em 8 de 10, saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Celta vem a 4 jogos sofrendo gol. O Girona FC sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 6, saiu menos que 11 escanteios. 6 de 8, menos que 5 cartões. O Celta Vigo vem a 6 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 6. Em 5 saiu ambos marca, em 7 de 8 saiu menos que 11 escanteio. Os últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Para essa partida, a equipe do Girona, atuando em casa com o apoio da sua torcida, tem chance sim de surpreender essa equipe do Celta, mesmo pagando uma odd considerada aí como o grande azarão a não vencer essa partida. Mas eu acredito totalmente no ao contrário aí, que as casas estão erradas. Por esse retrospecto, vamos com uma dica bem plausível, um casa com empate, probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para a Alemanha Bundesliga, o jogo do Freiburg versus a equipe do Bochum, o início às 15h30. Na classificação não temos muito o que comentar, é apenas a quarta rodada para essas equipes, mas vamos adiantar que o Bochum é o lanterna, não conseguiu pontuar ainda na competição, tem a pior defesa da competição. Os últimos confrontos entre eles, em 7 de 9 saiu ambos marcam, em 8 de 10 menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Bochum sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em sequência individual, a equipe do Freiburg, em 7 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões. E o Bochum vem a 3 jogos, 3 derrotas. 3 jogos sofreu gol, a 8 jogos saiu mais que 2,5 gol. 6 de 8 ambos marcam, em 9 de 10 menos que 5 cartões. E nos últimos 7 menos que 11 escanteio. Último confronto deu Freiburg 3-0. O Freiburg que precisa recuperar a sua pontuação aí, já que vem de um resultado não favorável atuando em casa, perdeu em casa aí diante do Borussia Dortmund. Claro que voltou a vencer o Stuttgart, mas precisa aproveitar esse momento terrível do Bochum. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para a Itália Série A. O jogo da Lazio versus a Internazionale, com início às 15h45. Na classificação não temos nem o que comentar, é apenas a terceira rodada para essas equipes. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol, 5 saiu ambos marca. O Lazio sofreu gol nos últimos 6 confrontos, a Inter vem a 5 confrontos sofrendo gol, a 6 foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 6 venceu o primeiro tempo. Em sequência individual, a equipe da Lazio, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 11 escanteios. A equipe da Internacional, em 9 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 2,5 gol. 5 de 7 ambos marcam, em 6 de 8 menos que 11 escanteio. Os últimos 2 confrontam uma vitória para cada lado e a mais recente, a equipe da Lazio levou a melhor. Para essa partida, vamos com a dica fora com empate e a probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para a França Liga 1, o jogo do AC Ajaccio versus Lille, o início às 16 horas. Na classificação é apenas a segunda rodada e nos últimos confrontos entre eles,
saiu mais que 2,5 gol. E 9 de 10, menos que 5 cartões. O AC Ajax sofreu gol nos últimos 8 confrontos. O Lille vem de 7 confrontos de vitória a 8 sem derrotas. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. E o AC Ajax vem a 4 jogos sem vitória. Em 4 de 5 saiu ambos marca. 6 de 7 saiu menos que 11 escanteio. E o Lille vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. O último confronto deu Lille 3-2. O Lille que vem de uma goleada aí diante do PSG. O PSG meteu 7 aí nessa equipe do Lille. O Lille tem dupla possibilidade de conseguir se recuperar nessa partida. A equipe do AC Ajax vem de 5 jogos sem vencer. Não passa pelo bom momento. Acredito também na linha de gols dessa partida. Jogo para mais de 1,5 gols ou ambos marca. Probabilidade 2-2 ou 3-2 jogo. Vamos agora para a Turquia Superliga, o jogo do Gaziantep versus a equipe do Antalyaspor, o início às 15 horas. Na classificação não temos muito o que comentar. Quarta rodada para essas equipes. Bom, em 7 dos últimos 7 confrontos saiu menos que 6 gols. Em 6 de 8, mais que 4,5 cartões. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio para ambas as equipes. O Gaziantep vem a 7 confrontos sem derrotas e vem a 3 sem sofrer gol. Sequência individual, o Gaziantep vem a 3 jogos sem derrotas. 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. 5 de 7 saiu menos que 3 gols. E a equipe do Antalyaspor, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. 7 de 8, menos que 11 escanteio. Em 8 de 9, menos que 5 cartões. Último confronto deu Gaziantep 2-0. Para essa partida, acredito em um jogo para mais de 1,5 gols. Ou casa com empate. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o Brasileiro Série B. O jogo da equipe do Grêmio versus Ituano, que tem início às 19 horas. Na classificação, essa equipe do Grêmio é a terceira colocada. 25 jogos disputados, 44 pontos conquistados, 30 gols marcados, 13 gols sofridos. Enfrenta essa equipe do Ituano na décima colocação. 25 jogos disputados, 33 pontos conquistados, 28 gols marcados, 25 gols sofridos. Atuando em casa, o Grêmio tem a segunda melhor campanha da competição. Tomou, que era do Sampaio Corrêa. 12 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 4 gols marcados, 6 gols sofridos, 29 pontos conquistados. Já o Ituano atuando fora de casa, vem na sétima colocação, é um dos melhores visitantes. 13 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 14 gols marcados, 17 gols sofridos, 13 pontos conquistados. E em sequência individual, o Grêmio sofreu gol nos últimos 4 jogos, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões, 5 de 7 saiu ambos marca. E o Ituano, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 3 gols. 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar, saiu mais que 4,5 cartões. 5 de 7 venceu o primeiro tempo e em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. Último confronto, primeiro turno, 1-1. O Grêmio vem de 2 jogos sem vencer, perdeu para o CRB fora de casa e empatou com a equipe do Cruzeiro em casa. Então, se quer brigar por título, tem que vencer o Ituano e se aproximar da equipe cruzeirense, que atualmente tem 10 pontos de vantagem. Para essa partida, o Grêmio chega aí sem nunca ter vencido essa equipe do Ituano. 2 confrontos diretos, uma vitória do Ituano e uma vitória da equipe gremista. Para essa partida, vamos com a dica Casa vence e a probabilidade 3-1 Casa. Vamos agora para o jogo do Cruzeiro versus Náutico, com início às 21h30. Na classificação, o Cruzeiro é o atual líder. Em 25 jogos disputados, 54 pontos conquistados, 32 gols marcados, 14 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Náutico na lanterna da competição, 20º colocado e 25 jogos disputados, 21 pontos conquistados, 21 gols marcados, 34 gols sofridos. Atuando em casa, o Cruzeiro tem a melhor campanha da competição, em 12 jogos disputados, com vitória, um empate e nenhuma derrota. 19 gols marcados, 3 gols sofridos, 34 pontos conquistados. A única equipe que conseguiu arrancar ponto dessa equipe do Cruzeiro foi a Chapecoense, que abriu o placar e ainda assim não conseguiu vencer. O jogo foi 1-1. E o Náutico fora de casa é o 16º pior visitante da competição. Em 12 jogos disputados, 2 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, 5 gols marcados, 17 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos diretos, saiu menos que 3 gols.
em 4 de 5, mais que 4,5 cartões. O Cruzeiro vem a 10 confrontos sem derrotas diante do Náutico e a 4 sem sofrer gol. Sequência individual, o Cruzeiro vem a 8 jogos sem derrotas. O Cruzeiro sofreu gol nos últimos 3 jogos, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. O Náutico sofreu gol nos últimos 16 jogos, em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio e menos que 5 cartões. Ou seja, no último confronto, o Cruzeiro venceu o Náutico nos aflitos pelo placar de 1-0. Os últimos 4 aí, jogos para menos de 1,5 gol, por incrível que pareça. O Náutico enfrentou o Cruzeiro na temporada passada e foi 0-0. Ou seja, é um Cruzeiro que vem de um empate diante do Grêmio, fora de casa, conseguiu a pontuação que queria, saiu no lucro, e o Náutico vem aí de mais uma derrota diante do Vila Nova, de virada, atuando em casa, causou a demissão do técnico Elano, e, em compensação, o Náutico trouxe o Dado Cavalcante para tentar salvar essa equipe do posto de rebaixamento. Diante disso, acredito em um jogo bastante equilibrado, um jogo para poucos gols. Vamos focar nesse mercado de menos de 2,5 gols, ou empate ao intervalo, e uma possível probabilidade aí 1-0 jogo. Então 1-0 Náutico, 1-0 Cruzeiro será o nosso palpite para essa partida. Em questão de mini ou possíveis zebras, podemos deixar esse Náutico com empate ao intervalo ou Ituano com empate ao intervalo. Então fica a critério de cada apostador. Então essas são as dicas de hoje. Espero que tenha curtido. Fica agora com nossos prováveis bilhete pronto. Partiu, tropa!